Prezados usuários do CISEA, neste vídeo iremos abordar como iremos realizar cálculos em um experimento que foi feito utilizando três variáveis. Então, para esse tipo de experimento, nós chamamos ele de fatorial com três efeitos ou três variáveis. Tá? Então, não confundir variáveis com níveis de variáveis. Por exemplo, vamos realizar um experimento em que a gente vai trabalhar com uma espécie, uma ou espécies, espécie é 1, espécie é 2, espécie é 3. Vamos criar ele no local A, B, C e vamos botar a ração A, B, C. Então a gente está trabalhando aí com três variáveis com níveis diferenciados. Um pode ter 4 níveis, 5 níveis, outro 2, 3, independente. Mas o mais importante nessa análise de variância que a gente vai fazer é que tenha três variáveis, três efeitos. Ok? Então, para isso, inicialmente, vamos acionar o programa CISEA. Para acioná-lo, busque no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para carregar o programa. A gente pode verificar aqui ó, no menu suspenso a palavra ANOVA, análise de variância. Ao pressionar ANOVA, vamos ter análise paramétrica, dentro de análise paramétrica, uma variável, duas variáveis, três variáveis. Dentro de três variáveis, temos fatorial de três efeitos. Ao pressionar o botão, é aberto o formulário que a gente vai utilizar para os cálculos de uma ANOVA com três efeitos. De uma forma geral, a gente aconselha aos usuários iniciantes, né, obter mais informações como a gente deve organizar o arquivo para colocar aí dentro desse formulário, fora algumas instruções também técnicas do experimento, das análises de fatorial. Né? Então, vamos pressionar esse botão interrogação para verificar, para abrir essa ajuda. Então, é dito várias coisas que podem ser em repetição ou em blocos e por aí vai. Né? Nós apresentamos um exemplo aqui, ó, em que o pesquisador trabalhou com três variáveis, ou seja, espécie, ração e fertilizante. Então, a espécie, ele trabalhou com quantas espécies? Uma, duas, três. Ele trabalhou com três espécies. Então, aqui são os níveis de espécie, três espécies. Ração, ele trabalhou com a ração A, B, C. Ele trabalhou com três rações. Fertilizante, ele trabalhou com fertilizante com N, NPK, NP. Pronto. Ele trabalhou então com três fertilizantes. Está coincidindo os níveis três, mas podia ser três, quatro, cinco, tanto faz. Foram realizadas duas repetições, já que se tem muitos tratamentos aqui, foram realizadas apenas duas repetições para cada unidade, para cada tratamento específico. Né? E dentro dessas repetições, os valores que foram obtidos. Vamos admitir que isso daqui tenha sido ganho de peso, ou ganho de comprimento, ou ganho de altura, seja lá o que for. Né? Ou taxa de conversão alimentar, então o animal, a espécie é um, utilizando essa ração A e lá dentro colocando fertilizante nitrogenado, ele teve uma conversão alimentar da ração em 4,5. Bem, aqui esse vetor aqui pode ser grande, com muito mais outras colunas.
né? Basta que você diga que essas respostas sejam diferenciadas, sejam outras respostas. Bem, vamos converter isso agora no arquivo para você botar no SysEAP. Então, vamos. Essa ordem aqui de resposta à ração, tanto faz eu botar primeiro ração, fertilizante, repetição, não me interessa muito. Essa sequência. Mas o importante é que, para esse tipo de experimento aqui que a gente está mostrando, se tenha uma, duas, três, quatro, cinco colunas, né? Podendo ter mais colunas, se você tiver outras respostas. Então vamos admitir que essa resposta seja ganho de peso. Então GP. Você pode ter uma outra coluna aqui, GA, ganho de altura. Pode ter uma outra coluna aqui, conversão alimentar, CA, conversão alimentar, diâmetro da barriga. Bem, N outras colunas. Agora, todas elas têm que estar associadas. Essa linha tem que ser de ração A, da espécie E1, do fertilizante N nitrogenado e primeira repetição. Ok? Então, todas as informações dessa tabela têm que constar aqui. Bem, é apresentado para vocês também dois exemplos, exemplo 1 e o exemplo 2, mas vamos utilizar apenas o exemplo 1 para a apresentação. Então, vamos utilizar o exemplo 70. Vamos carregar. Aí eu não vi se ele fez inteiramente casualizado ou não. Foi inteiramente casualizado, né? Então, 70. Bem, como a gente falou antes, né? Eu tenho um vetor resposta aqui, que isso podia ser peso ou comprimento ou qualquer uma outra informação zootécnica aqui do animal, a espécie, a ração, né? E a repetição. A primeira coisa que eu tenho que responder é: isso foi um experimento inteiramente casualizado ou em blocos casualizados? Foi inteiramente casualizado. Quem é o vetor resposta? O vetor resposta é aquele que a gente está chamando de resposta mesmo, mas poderia estar o nome certinho aqui: peso, comprimento, conversão. Vais utilizar algum transformador? Se sim, pode-se escolher aqui vários transformadores. Os principais transformadores que são utilizados para análise de variância estão disponíveis aqui. Esse daqui é como se eu não estivesse usando nenhum transformador, que pegue o vetor e some um K, em que esse K é zero. Então, pegue esse valor e some zero. Então, é ele mesmo, o vetor é o mesmo. Quem é a variável 1? Para mim, tanto faz botar ração, espécie, fertilizante ou fertilizante, não importa, aqui não tem nenhuma prioridade entre esses três aqui. Quem é o vetor repetição? É o vetor que a gente está chamando de repeté. Os cálculos serão apresentados com 4 casas decimais. Tá bom, finalize. Ele faz um resumo aqui, ó. Repetição foram 2 repetições, ração foram 3 rações, espécie 3 espécies, fertilizante 3 fertilizantes. Essas informações estão corretas? Sim, estão corretas. Então ele já me dá aqui os quadros, né, de toda a análise que a gente possa dispor para esse fatorial com 3 níveis, né? Então, se a gente procurar saber aqui, ó, com relação à variável 1, que é ração, variável 1, ração. Ó, veja que esse valor aqui é um valor muito pequenininho, menor do que 0,05, que aqui é 0,7 zeros. 1, 2, 3, 4, 4. Então, o que é que isso quer me dizer? Que pelo menos uma ração difere da outra. Aqui, ó, não houve diferença em V2 entre as espécies.
Não houve diferença entre V3, entre os fertilizantes. Ou seja, a única que influenciou mesmo foi ração. Mas a gente pode ver também as interações, como funciona, como não funciona. Efeito médio dos tratamentos. Aqui você tem também várias opções de você querer saber ração, espécie, fertilizante. Aqui eu estava dizendo que pelo menos uma ração, como a gente viu nesse quadro aqui, não é? Que alguém é diferente de alguém. Pelo menos uma ração diferente das demais. A gente já está vendo quem é aqui, ó. Está mostrando que a ração A é a que difere das duas. E ela é pior. Vamos admitir que isso daqui seja ganho de peso. Então, a ração A foi a que gerou menor ganho de peso. Ser diferente não quer dizer ser a melhor. Pode ser a melhor ou a pior, né? É bem clássico isso daqui. É lógico que se isso daqui fosse conversão alimentar, uma conversão de 4,9 é muito melhor do que uma conversão de 5,8. Então, esse seria o melhor, porque é a melhor conversão alimentar. Mas se for ganho de peso, né, aqui está mostrando que é pior. Bem, se eu quiser o gráfico dessa, assim como de todas as outras, vamos botar a espécie. Ó, veja que os três são iguais, ó. Vamos botar fertilizante, veja que os três são iguais. Vamos voltar para a ração. Vamos pegar o gráfico. Mostre o gráfico das três rações. Está mostrando aqui que a ração A foi a pior, enquanto a B e C são as melhores. Então, se eu quiser utilizar esse gráfico, alterar esse gráfico, basta eu vir aqui nas opções e faço qualquer alteração. Por exemplo, digite o título de X. Título. Vem aqui, o que é isso? Ração comercial. O que é isso aqui? Ganho de peso. Ganho de peso em grama, ou quilo, ou tonelada. Não é? Vamos botar ele em 3D. Vamos rotacionar para diminuir. Pronto, tá muito bom. Vamos tirar essa moldura aqui, ó. Vamos tirar esses tracinhos horizontais. Vamos ver, ó, aqui está um gradiente de branco para cinza. Vamos alterar esse gradiente. Se eu quiser, ó, alterar de cima para baixo, de baixo para cima, de esquerda para direita, bem, aqui você tem N coisas que você pode fazer. Se você quiser gravar essa figura, se apertar aqui, ó, vai gravar no formato BMP, no formato JPG ou WMF. Se eu apertar esse botão, vai diretamente esse gráfico para a impressora. Se eu apertar aqui memorizar, é como se eu entrasse aqui nesse gráfico e fizesse Ctrl C para copiar. Então vou fazer. Então o gráfico foi transferido para a memória do computador. Vá para o seu editor e faça Ctrl V. Vou carregar o programa. Tem meu texto escrito lá, o que você achar conveniente para a sua apresentação, Ctrl V. Então, o gráfico vem diretamente para o seu editor de texto ou o seu apresentador, tipo PowerPoint. Aí você é que diz onde quer que esse gráfico seja alocado, ok? Bem, a mesma coisa pode ser feita, vários gráficos interagindo, ração com espécie. Aqui o número é muito grande disso, cada um podendo ser gerado os seus gráficos. O relatório ele vai me apresentar todas essas tabelas que a gente viu e as que estão ativas. Então, essa tabela vai aparecer, essa tabela. Se eu alterar aqui, é a tabela que tiver ativa, ok? Não é todas essas combinações de tabelas, não. Então, para você imprimir, basta imprimir resultado que vai direto para a impressora. Se você quiser gravar formato TXT, apertando esse botão. Ou se você quiser memorizar, como a gente fez quase agora pelo gráfico, memorize o relatório
abro o editor de texto e vou botar o relatório. Então, tá todas as informações que você extraiu de lá estão presentes aqui. É lógico que a partir daí você vai formatar para tirar o que lhe interessa no seu trabalho, né? Bem, nós esperamos que com essas apresentações, com essa apresentação, nós podemos assegurar que tiramos um pouco de dúvida do usuário de como utilizar o SISEAPO para realizar os cálculos de fatorial. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.